E hoje, aqui na CBN, eu tenho o prazer de receber a artista, designer, escritora, muralista, Marcela Scheid, que está lançando esse livro aqui, Estavelmente Instável, a estreia dela na Editora Planeta. Bem-vinda, um prazer te receber. Ai, muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Marcela, eu já acompanhava no Instagram, tem um perfil com quantos seguidores? Muitos? 140. 140 seguidores. 140 seguidores. Mil seguidores. Acompanhando as suas postagens, que acho que foram basicamente a matéria-prima, a gente pode dizer assim, do livro? Acho que sim, mas tem muito texto que eu nunca Inédito. postei. Sim, tem bastante texto inédito. E texto também, até alguns textos que eu meio que reformulei pro livro, assim, né? Dei uma reeditada, porque alguns eu tinha escrito há muitos anos atrás. Então eu dei uma outra olhada, assim. Pois instável, então eu quis mudar um pouco. Eu contei aqui tudo que você é. Esqueci, artista visual. Artista visual. Artista e artista visual tá na mesma. Muralista, escritora, designer. Queria que você contasse um pouquinho sobre a sua formação artística. A sua formação primeira é designer. Sim, eu me formei em design gráfico no Rio de Janeiro. E aí comecei a trabalhar, ainda trabalho com isso, né? Ainda sou designer, trabalho numa agência. E comecei a trabalhar com arte em 2015, por aí. Ainda como colagem, não era nada disso que eu fazia hoje. Era o quê? Era mais colagem, eu usava realmente a técnica da colagem, mas sempre teve a palavra. Assim, o meu trabalho, ele sempre teve a palavra, de alguma forma. Mesmo uma palavra que não tinha sido eu que tinha escrito, assim, né? Então, essa palavra, ela vinha de outros lugares, de música, de textos, de outros livros até. Mas a palavra, ela sempre esteve presente no meu trabalho como artista. Mas eu demorei muito tempo também para me autoafirmar artista, assim. Foi um longo caminho. Até porque ser artista também é um caminho longo, na verdade, né? Quem é que diz que você é artista, né? É alguém que diz? É você que diz? Como alguém se auto-intitula artista? Exatamente. Mas acho que é a mesma coisa que escritor. Assim, talvez escritor, ter um livro. Mas se você não tiver um livro, você não é escritor, né? Então, um grande questionamento do mundo contemporâneo. Design gráfico, colagem e... Então, e aí, durante todo o tempo que eu estava fazendo faculdade, eu era muito frustrada com a questão de não saber desenhar. Porque muitas pessoas da minha sala sabiam desenhar perfeitamente. E, enfim, a minha chefe na época também, que era... era uma grande ídola ali pra mim naquele momento. Eu queria muito ser ela. Ela também desenhava muito bem. Eu falava, meu Deus, eu preciso saber desenhar, porque eu não vou ser uma boa designer se eu não souber desenhar. E aí eu comecei a procurar muitas aulas de desenho e falhei em todas elas. Não. Não? Não, acho que, enfim, nunca, assim, fiz. Mas é isso, né? Você tinha que fazer coisas muito pré-determinadas nessas aulas de desenho, né? Desenho de observação, desenho uma maçã, desenho não sei o quê. Então, eram coisas muito específicas, assim. Pouco artísticas, né? Porque é muito para passar uma técnica e muito menos para criar ali um estudo, de fato, artístico sobre. E eu fiquei muito frustrada e desisti. Falei, bom, vou ser uma designer sem desenhar. E deu tudo certo, pessoal, não precisa desenhar. E aí eu comecei a fazer... Aí eu mudei pra São Paulo, né? Porque eu sou do Rio, né? Então eu formei no Rio. Nem tinha notado. Aí algumas pessoas não notam. É? Uhum. Você tá Muita disfarçando gente. bem, então, já. Então, na verdade, eu acho que o meu sotaque é da Dutra, sabe? Assim, ele ficou, tipo, do Graal, assim, no meio do caminho, entendeu? Perfeito, ficou, tipo, Resende, sabe? Meio esse sotaque. Eu acho que é esse sotaque que eu tenho. Entendi. É uma mistura de ambas as coisas, mas até porque eu tô aqui há 12 anos já, então eu já nem...
E aí, eu comecei, quando eu vim para São Paulo, enfim, eu tive uma relação com a arte muito diferente, né? Porque a cidade, ela tem muita relação com a arte, com a cultura, né? Visto que você não tem para onde ir, tipo, não tem praia, né? Não tem outras coisas para fazer, temos o parque e tudo. Mas aqui a cultura, ela prevalece diferente. As pessoas realmente combinam de ir numa exposição. Eu acho que tem uma diferença, assim. E isso fomentou bastante também a minha vontade de querer trabalhar com isso e trabalhar mais com a mão também, né? Porque o design gráfico, querendo ou não, ele é muito no computador, e eu sempre tive essa vontade de sair um pouco do computador e trabalhar um pouco mais manualmente. Então, essa questão, voltando então para a questão do desenho, eu continuei trabalhando com colagem durante anos, até que eu fui fazer uma aula de processo criativo. E o professor falou, olha, é muito importante que você tenha um caderno de rascunho, que a gente chama de sketchbook também, para você testar coisas e escrever e etc. E aí eu comprei esse caderno e foi horrível, porque eu comecei a desenhar, tudo ficava horroroso. E eu não podia o quê? Arrancar a página, né? Eu tinha que lidar com tudo, com todo aquele horror que eu tava desenhando. Com aquele teste atrás de teste. E foi um horror e ao mesmo tempo muito interessante, porque eu comecei a testar muitas coisas e assim nasceu o meu traço, porque na verdade eu também não sei fazer outra coisa, né? Então o meu traço ele é muito eu por esse motivo. E essa personagem começou a aparecer, e aparecer, e aparecer. Era quase como uma psicografia de Chico Xavier, essa personagem. Ela aparecia, ela aparecia, ela aparecia. Enfim, e eu comecei a postar com escritos de outras pessoas. Isso começou a tomar um lugar. Depois eu comecei a escrever. E aí isso tomou um outro lugar. Eu falei, oi? Então eu sei desenhar. E as pessoas começaram a... Meu Deus, eu compro aonde? Eu falei, você quer comprar o quê? Esse desenho horroroso que eu fiz aqui não é possível. Então, foi assim que tudo começou. Muito bem. A Marcela, ela tem, bom, claro, um traço, como ela disse, muito peculiar, né? É muito dela mesmo. Tô mostrando aqui, eu tentando mostrar para o nosso ouvinte, para quem está assistindo essa entrevista. E o jeito de escrever também é visualmente muito dela, né? Como é que você chegou nessa assinatura, Marcela? Nesse jeitão que é só seu. E tem muito vermelho. Para quem estiver assistindo, vai ver que a Marcela tá vestida dela vestida hoje. De livro. Então, eu acho que, como eu sou designer, eu acho que a beleza da palavra, para além do que ela significa, ela também é um objeto, né? Assim, quando ela tá numa antena, num livro, ela também é um objeto, e um objeto gráfico, né? Ela também compõe ali uma questão gráfica muito interessante. E eu gosto muito da poesia concreta e do concretismo como movimento artístico em si. Então, Lenora de Barros, Mira Schendel, são artistas que me formaram também muito como artista, que são artistas que trabalhavam muito a palavra, né? Numa época em que nenhuma mulher trabalhava ou podia trabalhar a palavra nesse lugar, né? Porque trazia ali também um poder intelectual diferente, né? Quando você coloca uma palavra, traz um poder intelectual da poesia, que durante muito tempo foi muito masculino. E então eu queria sempre ter essa brincadeira com as palavras. E eu me lembro que as primeiras vezes que eu comecei a postar, as pessoas começavam a escrever, tipo, não consegui ler, não entendi. E eu achava isso o máximo, porque era isso mesmo que eu queria. Artista incompreendida, é isso mesmo. Não nesse sentido, mas assim, quando a gente faz uma diagramação diferente, a gente força a pessoa a prestar atenção, né? Assim, a minha ideia com o meu trabalho não é dar para a pessoa, é fazer com que a pessoa tenha uma interpretação própria também. E para ela ter uma interpretação própria, ela precisa prestar atenção, né? Assim, ela precisa dar uma trabalhada, ela precisa percorrer a arte, de certa forma, ali, né? Porque as palavras, elas são desenhadas. Elas são todas quebradas.
E é isso, às vezes ela não tem exatamente, sei lá, a ordem que a pessoa que tá vendo esperaria. Então eu acho isso muito interessante, assim. E as pessoas às vezes ficam. Antigamente eu usava até uns numerais também junto. E as pessoas ficavam perguntando, mas por que tem esse 2? Porque todo mundo também quer racionalizar um pouco, né, da arte, enfim, Será e que eu da entendi obra. a arte? Isso. Né? Tem isso também. Marcela, tem uns brigadeirinhos no livro que eu adorei, que são as aberturas dos capítulos, eu acho que a gente pode dizer assim, né? Eles são enumerados. Enamorados foi um ato São falho aqui, namorados hein? também. De 1 a 6. 1, dramática. 2, louca. 3, muito difícil. 4, exagerada. 5, histérica. 6, sensível demais. Você pode explicar esses títulos? Posso. A minha primeira questão de colocar um livro no mundo era: meu Deus, como que eu vou organizar esse livro? Né? Porque eu faço texto a texto, né? Então tem uma diferença muito grande de ter uma organização. E todo livro que eu gosto de ler, eu gosto que ele tenha essa divisão de capítulos. Eu acho que é mais gostoso. Eu gosto de ver também como que essa autora e escritora, ela fez essa divisão, né? Porque muitas vezes tem um texto que ele é bom para ser lido assim, né? Assim, ela pensou nisso. E na época eu tava lendo o livro da Marina Jerusalinski, que chama Adjetivo Feminino, que é basicamente um dicionário desse tamanico, assim, parece um salmo. tão bonitico, assim, Minutos tão de pequenininho. sabedoria. Isso, minutos de sabedoria pra você botar na mesa de cabeceira, assim. Que ela fez durante a pandemia. Ela chamou várias outras mulheres para falarem para ela os adjetivos que essas mulheres recebiam, e ela reescreveu o significado desses adjetivos. E aí eu falei, meu Deus, isso é genial. Tanto que tem um dos textos dela, né, que é a Sensível Demais, que eu amo, né, sensível demais, tipo, não pode ser só sensível, tem que ser demais, né, enfim. Ou então muito difícil também, eu queria essa brincadeira. E também de ter algumas palavras ali, tipo, louca, histérica, parece que é a mesma coisa, mas também não é, né, assim. Então, eu queria brincar um pouco com esses adjetivos e queria chamar outras mulheres, né? Então, eu tenho aí 6 escritoras que escreveram abre de cada capítulo. Foram convidadas, eu entreguei, escolhi, né, pessoalmente qual que ia escrever qual capítulo. Você deu o quê? O tema? Eu mandei o livro todo. Palavra. Eu mandei o livro todo, dei o tema. Mas eu deixei muito claro também que eu não queria que essa mulher, essa escritora, escrevesse sobre as páginas do meu livro. Certo. Assim, eu mandei o livro para ela ver, né? Para ela ter uma noção de como que tava, né? A ordem e tudo. Mas eu queria que fosse sobre ela, assim, sobre a sensação dela com aquela palavra, com aquele adjetivo, com aquela situação, de alguma coisa que ela tinha vivido, sabe? Então foi muito legal ver que chegaram coisas muito interessantes. E aí o da Marina, que é o último, que já estava pronto, porque eu tirei exatamente de um capítulo, enfim, do livro dela. E foi muito bonito, porque são escritores que eu sou muito fã e que eu jamais imaginaria que iam falar, claro, eu vou escrever sim, o seu livro. Marina Jerusalinski, Lorena Portela, que esteve aqui com a gente recentemente. Ela acabou de lançar um livro novo, né? Muito legal, muito bom. Foi sobre ele que ela veio falar. Riane Leão, Tudo Nela Brilha e Queima, quem não conhece. A Giovanna Madalosso, a Natália Timerman e a Maria Carolina Casati. Um livro para quem não tem medo de sentir, só podia ser dedicado para todas aquelas que sentem muito. A partir do que você escreve? Essas emoções me parecem, pelo que a gente lê, Marcela, muito latentes. Elas são emoções individuais e também de coisas que acabam aparecendo de outras amigas e de outras mulheres também, de outras coisas que eu leio. Elas não são só individuais, né? Por isso que eu chamo que o livro ele é uma autoficção, na verdade. Porque tem coisas individuais, mas também tem coisas que já não são mais e que também nunca foram. Na verdade, a gente foi escrevendo ali, né? Virou uma ficção também. Mas
eu comecei a escrever num propósito de tirar as coisas um pouco de mim, porque eu sempre fui uma pessoa que guardava muito as coisas. E isso me fazia muito mal, assim, eu não conseguia falar, eu não conseguia dizer não, eu era muito, tudo cabeça baixa e ficava lá sofrendo com as coisas, angustiadas dentro de mim. E aí, na terapia, apareceu essa questão de começar a escrever um pouco, colocar pra fora. E foi assim que nasceu a minha escrita. Eu comecei a postar e aí eu vi que outras mulheres falaram: nossa, tô pensando muito nisso, mas nunca tive coragem de falar isso, sabe? Isso foi ficando cada vez mais bonito, assim, de ver que outras mulheres também sentiam isso e que muitas vezes não conseguiam nomear, né? Porque é muito difícil, né? Você sentir uma coisa. A gente não aprende a nomear o que a gente sente, né? Eu acho que às vezes é o contrário, né? Às vezes a gente aprende a dar nomes errados pro que a gente sente. Eu acho que às vezes outras pessoas nomeiam o que a gente sente de uma maneira errada, né? Que são esses adjetivos aí que fazem parte do livro, né? Então, foi isso que foi me dando mais força, assim. Então, até no dia do lançamento, a Paula, ela até me perguntou, ela falou: é muito difícil para você escrever sobre coisas íntimas. Aí eu falei: hoje em dia não, porque é o que realmente me ajuda a viver aquela coisa, sabe? Acho que depois que eu escrevo, eu consigo viver ela melhor, sabe? É como se tirasse um peso de mim. Tem um dos textos que você fala sobre isso, sobre tudo que a gente aprendeu ao contrário, né? Quantas coisas a gente aprendeu ao contrário? Quantas coisas que a gente sente ou que a gente faz ou que crimes deram outro nome pra gente. A gente aprendeu que era outra coisa, né? Você fala mesmo sobre muitas questões de mulheres, né? Que tem a ver com a existência de mulheres. O primeiro poema se chama A Emoção Também Tem Razão. E começa falando do silêncio. E você falava que você era uma menina que guardava muito as coisas. O silêncio é algo esperado das mulheres, né? Estou lembrando aqui que fiz uma vez um programa com a Carol Tchoukian chamado Mulheres que Falam Demais. A nós sempre é colocado muito, o demais, né? Tá sempre inadequada. É o exagero, né? E silêncio, ou o silêncio, parece ser um assunto em que a gente remexeu aí. Socialmente falando, feministicamente falando. Talvez eu esteja sugestionada pelo livro da Tatiana Salem-Levy, O Melhor Não Contar. Mas foi um livro que me veio à cabeça muitas vezes lendo o seu. Legal. Porque você também fala sobre isso, sobre o silêncio que nos é imposto e sobre a coragem que a gente precisa ter para rompê-lo, né? Isso, eu acho que saber rompê-lo também, né? Porque eu entrei também num buraco quando rompi o meu silêncio, que eu achava que eu tinha que gritar para qualquer coisa. E eu acho que também foi um aprendizado para mim a entender o que eu grito, o que eu também fico em silêncio. Porque tem horas que também, gente, não vale a pena, né? A gente tem que aprender um pouco isso, assim. Moucos. Isso, tem horas que não vale a pena, enfim. Mas sim, né? Tem um texto que se chama A Mulher que Fala é um Perigo pro Outro. Que é um pouco dessa questão. Porque a gente foi ensinada, de fato, a fica quietinha, né? Não conta pra ninguém. Não conta pra ninguém. E o menino lá correndo, doidão, né? Ele tem muita energia, entendeu? Então é muito nesse lugar, assim. E eu tô muito feliz de ver tantas mulheres incríveis lançando livro esse ano, gente. Tem sido muito legal ver, assim, muitas mulheres incríveis também na parte, né, das editoras, fazendo a editoria, a tradução e etc. Eu tô muito feliz com isso. Marcela, cuidado e controle não são sinônimos. Você traz um texto sobre isso também. Mas muitas de nós aprendeu a entender um pelo outro, não? Como foi com você? Sim, eu acho que isso está muito relacionado com o amor romântico, principalmente, né? Da gente ser... É um absurdo, gente. A gente é educada para casar, né? Assim, a parte mais o dia mais importante da minha vida como é homem, o meu casamento. né? Claro. Claro, né?
Não é, enfim, ou o dia que o filho nasce, enfim. É sempre essas questões que são impostas, né, socialmente. Então, eu acho que a gente aprendeu que o amor, ele é essa coisa bruta mesmo, né? Assim, se a pessoa não sente ciúmes de você, ela não gosta de você, né? Então, eu acho que o cuidado tá e o controle tá muito nesse lugar, assim, né? E muito também de como a gente também aprendeu a ser mãe, sabe? A minha mãe, durante muito tempo, ela foi bastante controladora nesse sentido, assim. E eu entendia, durante um tempo, que era a forma como ela, né, também foi ensinada a passar o amor, a passar o cuidado, né? Foi um pouco do que ela aprendeu que era o cuidado, que era o amor, né? Então, são muitas camadas mesmo. Muitas. O contrário também pode acontecer, quer dizer, aqui a gente está falando de cuidado e controle, e é bom que a gente deixe claro aqui, caso o nosso ouvinte não tenha entendido, não são sinônimos, são coisas diferentes, né? Essa coisa são bem diferentes, na verdade. Eu tô fazendo isso aqui que é ruim para você, mas é pro seu bem. Não é bem assim, gente, não é bem assim. E essa questão do controle, a gente deixa muito na mão de uma outra pessoa fazer as nossas escolhas a partir dessa desculpa do cuidado, né? Em geral? Homens. Claro, eu sei o que eu tô fazendo. Fica tranquila. Inclusive, essa semana eu vi um vídeo muito antigo de uma atriz, que agora eu não vou me lembrar o nome dela, que eu sou péssima de memória, que ela tava recebendo um prêmio, falando alguma coisa. E aí ela falou que ela nunca tinha visto uma frase sair da boca de mulheres em tantos filmes e séries, que é: e o que a gente faz agora? Não é maravilhoso? E aí eles fizeram uma montagem com um monte de mulher falando: e o que a gente faz agora? E pra onde... Mas e agora? Como assim? Como se a gente fosse um monte de idiota. E aí ela corta e fala assim: você já viu alguma mulher que não sabe o que vai fazer agora? Porque ela só faz, né? Então, eu achei muito bom essa sacada. Eu me identifiquei bastante com estavelmente instável. Acho que a maioria das mulheres da minha geração também. Sobretudo depois dos 45, meu bem. É isso que vir a nossa vida. Estavelmente instável. A busca pela estabilidade talvez seja uma ilusão, Marcela? É uma ilusão. Me conta mais. É uma ilusão porque a gente é contraditório, gente. A gente é ambivalente, né? A gente muda de ideia, o sentimento é temporário, a ideia é temporária. Então, é impossível a gente ser uma coisa só. E eu me sentia muito mal, às vezes, quando eu mudava um pouco de ideia com as coisas. E eu ficava pensando: meu Deus, eu me sinto uma falsa. Estou indo contra. Estou sendo incoerente. Isso, mas a incoerência faz parte do ser humano, né? Assim, a gente é incoerente. E essa é que é a beleza, né? Assim, a gente pode repensar as coisas, né? E isso é muito bonito. A epígrafe do livro é de ninguém mais, ninguém menos que Annie Ernaux, a rainha máxima da autoficção, da escrita de si, da cartografia de si. Você pode dar o nome que você quiser. E a epígrafe fala da busca pelo sentido da escrita. Você dizia que quando era mais jovem deixava tudo guardado muito para você, e que foi uma recomendação terapêutica começar a escrever. Tanto tempo depois, por que você escreve? Eu hoje continuo escrevendo para mim, mas eu também escrevo para outras mulheres, assim. Essa é a minha grande vontade. Não por outras mulheres, eu não tenho essa importância, mas para outras mulheres, né? Porque é muito difícil, assim. Eu até falo que eu tinha muita dificuldade de ler quando eu era mais jovem, assim. Eu odiava ler, porque na escola a gente, né, tem que ler coisas por obrigação, Sim. por conta de uma prova e etc. E homens, né? A não ser, sei lá, talvez uma Clarice ali no meio e tudo, mas é o show do homem, o que tudo certo, faz parte da nossa história, né? Como português, enfim. Mas eu sempre tive essa relação com a leitura de uma coisa que eu precisava fazer, né? Assim,
E no meio da pandemia, no início da pandemia, na verdade, eu comecei a ler muitas mulheres e comecei a me achar nessas escritas, assim, de uma forma. Eu falei, meu Deus, eu amo ler, na verdade, sabe? Eu só tava lendo os livros errados pra mim, Exato. talvez. Eu só não tava escolhendo os livros que eu queria, né? E eu acho que é um pouco isso, assim. Às vezes, quando eu leio o trabalho da Ani, eu me encontro nela e falo, putz, ainda bem que ela escreveu sobre isso, sabe? É quase um abraço, né? É um achado mesmo, assim, sabe? Quando a gente tem a Tatiana também. A Tatiana Salem Levi. Exato. Quando a gente tem Tatiana Salem Levi, que também Leão Vista Chinesa também é incrível, e esse último dela. Mas quando a gente tem ela também para escrever sobre isso, e o Vista Chinesa, principalmente, que ela escreveu uma história que não era dela, né? Era de uma amiga dela, que eu só descobri no final, né? Que a gente só descobre no final. Desculpa esse spoiler. Olha esse spoiler. E Mas tudo bem, gente. corta. Mas, nossa, eu fiquei tão emocionada quando eu descobri que não era sobre ela. Mais do que se fosse. Por quê? Porque ela não deixou essa história morrer pela amiga dela, entendeu? E isso é muito bonito, sabe? Ela viu que a amiga dela precisava disso, colocar isso pra fora de alguma forma. E fez Ela não isso sabia pela como amiga. e ela fez isso pela amiga, entendeu? É bonito mesmo. É bonito mesmo. Bonito também é avistar o mural de Marcela Scheid. Você que eventualmente não mora em São Paulo, mas se vier a São Paulo, estiver ali na Barra Funda, no famoso Minhocão, no Parque Minhocão, consegue observar um mural dela. Como é que a sua arte foi parar na lateral de um prédio na Barra Funda, Marcela? Menina, que loucura, né? Toda vez que eu passo lá, eu fico, o que é isso? Bom, uma amiga minha, ela era curadora de um projeto junto com a Vivara. E que era colocar, realmente, fazer murais, não só pela cidade, mas pelo Brasil inteiro, com arte de mulheres. E aí, eu fui o último mural do projeto, assim, o projeto acabou. E aí ela me chamou, quando ela me chamou, eu me tremi inteira. Eu falei, como assim eu vou ter um mural? E eu não tinha nem noção, né? Assim, ela falou, é uma empena de 30 metros de altura. Aí quando eu cheguei lá, eu falei, oi! Né? Porque você não tem muita noção, assim, né? É um lugar muito... gente, é muito diferente. É a mesma coisa que lançar um livro, né? Então, é um espaço, assim, muito diferente. Não é a mesma coisa. Pode Não, ser tão gente, aterrorizante quanto. É aterrorizante porque é muito adulto. Eu falo sobre isso. Eu falei, que isso? Ter um livro é de uma adulteza, né? Assim, que eu fico aterrorizada. De uma maturidade. Eu tô aterrorizada até agora, segurando meu livro aqui. Mas, enfim, a empena... Então, foi isso. E aí, ela me convidou. Foi incrível porque ela me deixou... Você pediu ajuda, Marcela? Foi você que fez? Como que foi, Não. assim, a prática? Então, como foi? O legal... Eu fiz toda a arte. Já tinha essa frase que eu queria... Que eu pensei, putz, essa frase ela é muito forte pra ir pra uma empena. Acho que vai ser incrível. Qual é a frase? Todo recomeço nasce de um incômodo. É mais ou menos, pra quem estiver nos vendo, é mais ou menos... Não é esse o desenho, mas a frase é essa e a ideia é mais ou menos essa, né? Essa questão de você estar presa, né, dentro, incomodada, de certa forma. Dentro de um vidro, sei lá. Exato. Elas me deixaram muito solta, assim, pra criar o que eu queria. E aí eu falei, gente, então, eu nunca pintei um mural. Eu não faço a menor ideia de como vai ser, como é que vai ser. E aí a gente chamou outras pessoas pra pintarem, né? Que eram homens, e no início eu fiquei chateadíssima. Que assim, como assim? Eu vou ter 2 homens pintando meu mural, mas eles são ótimos, tão fofinhos. Mas enfim, e aí só que eu subi. Eu subi lá um dia, quase desmaiei, né? Na empena, foi tudo. E subi pra pintar lá um pedaço. Tinha que fazer um pedacinho, né? Eu tinha que viver esse momento, Claro, gente, claro. que é maravilhoso. E aí foi basicamente isso. Muito legal, muito legal. E para falar de mais um trabalho recente seu, teve uma parceria, se eu não tô enganada, com uma loja de decoração. Com a em que Wing. você assinou
uns objetos, me conta mais. Isso, eu fiz uma collab, então, esse ano sobre a primavera e o alto amor com a West Wing. Foi uma collab que foi inspirada na Bell Hooks, no livro Tudo Sobre o Amor, onde ela fala que o alto florescer não pode nascer em isolamento. Eu acho muito bonita essa frase, porque muitas vezes a gente coloca a autoestima e o alto amor muito como culpa dessa mulher que não consegue se amar. Né? Então fica muito pesado para ela de novo a gente passar responsabilidade só para essa mulher, sem esquecendo que existem milhões de camadas aí, coletivas principalmente, né? Então por isso que ela fala, e que também é muito bonito ter o olhar do outro nesse lugar, porque muitas vezes o olhar do outro é um pouco mais gentil do que o nosso, né? Das pessoas próximas, né, gente? Não da internet em geral, mas o olhar do outro, de pessoas que amam a gente, eu acho que tem uma beleza, assim. Então, a gente trabalhou, são 4 toalhas de praia, então, pro verão é maravilhoso. 4 azulejinhos também, que você pode ou colar na parede, ou usar como, de fato, como azulejo. E 2 capas de almofada. Lindo. Demais. Marcela Scheid, artista visual, designer, muralista e escritora, lançando Estavelmente Instável, estreando aí na editora Planeta. Te acompanho bastante na internet, gosto muito do que você escreve, adorei o seu livro. Obrigada por estar aqui conversando comigo, com os nossos ouvintes, e sucesso com ele. Ai, obrigada a você. Tchau, obrigada.